Olá, gente, boa tarde. Boas-vindas a mais uma aula de cálculo 1, a sexta aula. Bom, não sei se eu espero mais um pouco para mais gente chegar. Boa tarde, boa noite, né? Bom, alguém me pergunta se vai cair teorema do valor intermediário na P1? Sim, faz parte da matéria para SP1. Boa noite, gente. Sim, colocaram aí até onde vai a matéria do P1 também, beleza? Eu vou tentar adiantar hoje parte dessa matéria até a 3.1. Não sei se vou conseguir fazer tudo hoje, mas para ver se a gente consegue ganhar um tempinho e, quem sabe, ter possibilidade de fazer uma aula. Calma aí. De fazer uma aula de revisão. O professor vai postar as aulas no YouTube. Tá, eu preciso baixar. Bom, eu tenho até que conferir se eu já fiz isso, mas. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Porque essas aulas elas estão sendo gravadas pelo próprio YouTube já. Mas eu vou botar então, eu vou transferir de canal, porque está no meu canal e aí eu vou jogar pro canal do Cálculo 1 geral. Beleza. Os links da aula de quarta e segunda. Sim, eu preciso na verdade mudar, não só mandar os links, mas eu preciso transferir, que está em outro canal, não é no canal que devia estar. Vou transferir fazer o download e o upload das aulas, tá? Como está funcionando as avaliações? Bom, lembrando, teve um teste para... Calma aí, eu não sei se foi só para o cálculo 2, mas acho que para o cálculo 1 também, um teste para vocês verem como é que está acontecendo, né? As avaliações. Vocês fizeram um teste essa semana? Só para saber se eu não estou confundindo. Tá, fizeram um teste. Beleza. Fizeram um teste, né? Porque esse primeiro teste ele foi mais não valia nota e não, tal, para vocês verem como é que está funcionando. As informações estão todas lá no site do Cálculo 1 e estão lá, inclusive, sobre como vai funcionar o teste. Sim. O teste vai abrir dia... então, a gente vai deixar, não vai deixar só 2 horas para vocês fazerem o teste. Como a gente não sabe como é que está a situação de cada um, a gente vai deixar um prazo maior. Então, esse teste de preparação para o P1, estou lendo agora aqui no site do Cálculo 1. Ele vai ser aberto amanhã, 8 da manhã, e vai até terça-feira, dia 8, às 6 da tarde. Eu sugiro a vocês, sugiro do fundo do coração, que vocês façam esse teste amanhã. Claro, tem aí até terça-feira. Mas sabe-se lá o que vai acontecer de internet e tudo mais, blá, 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 blá. Fiquem com o que é mais seguro. A P1 vai ser no dia 12, o sábado seguinte. Bom, essas informações estão no site do Cálculo 1. Deixa eu ver se mais gente chegou, mais gente está chegando. Sim, beleza. Alguma outra pergunta, gente? Alguma coisa antes dessa aula começar? Professor, eu sei que você já tinha falado isso antes, mas é sempre bom confirmar. O teste, ele vai ter opção para a gente entregar coisa discursiva ou ele vai ser inteiramente, ele vai ser todo só com múltipla escolha? Totalmente objetivo. Tá, valeu. Bom, mais alguma coisa? Eu não sei como é sexta-feira, eu não sei se vai chegar muito mais gente. Então talvez valha a pena já ir começando, né? Bom, na aula passada eu falei de continuidade e falei de derivada. A gente começou a falar de derivada. Taxa de variação e derivada, na verdade. Continuidade foi na aula anterior à aula passada. Vocês conseguem me ouvir bem, só para confirmar? Senão eu posso tentar falar mais alto. Tá, beleza. Bom, então, na aula de hoje nós vamos falar da derivada de uma função, também derivada como uma função, e das regras de derivação, em geral. Bom, então... caramba. Tá, enfim. Bom, aqui temos... Tá definida, desde a aula passada,
a derivada de uma função. Nós definimos a derivada da função da seguinte forma. A derivada da função f em um ponto A é um certo limite, esse limite que está escrito na tela. O limite quando h vai a zero, de f de a mais h, menos f de a, que a gente também escreveu de outra forma, que foi o limite quando x vai a a, por exemplo, x vai a de f de x menos f de a sobre x menos a. Mas esses dois são iguais se eu pegar aqui x menos a é igual a h. Ou seja, x é igual a h mais a. Ok. A gente definiu isso na aula passada. E esse limite aqui, quando ele existe, ele é a derivada da f no ponto A. Ok. Bom, para que essa derivada exista, para todos os pontos em que essa derivada exista, a gente pode dar uma função que vai levar o ponto na derivada da função naquele ponto. Ah, caramba, eu copiei errado, eu tenho uma correção a fazer aqui. Deixa eu fazer uma correção. Aqui, em vez de x, fica o a. Bom. Então, existe uma função, quando a derivada existe uma função f', que pega o ponto A e leva na derivada, segundo a função f, no ponto A. Então, uma outra função. A f é uma função, a derivada da f vai ser outra função, nesse caso. Uma função diferente, um gráfico diferente. Bom, se a gente considerar, então, a função a seguir. F é a função quadrática. F que leva de todos os números reais a todos os números reais. Leva o ponto x a x ao quadrado. A derivada dessa função, como a gente viu na aula passada, eu acho que a gente viu essa, a derivada no ponto x da função f é 2x. Então, para cada x, a função derivada de f vai levar x em 2x. Lembrando, como é que foi que a gente fez essa conta? Bom, a derivada no ponto A da f de x é o quê? É o limite quando h tende a zero de... Bom, já vou substituir aqui a mais h ao quadrado menos a ao quadrado sobre h. Então eu ficava com o limite quando h tende a zero de a ao quadrado mais 2ah, 2ah mais h ao quadrado menos a ao quadrado sobre h. Bom, eu corto o a com o a ao quadrado com o a ao quadrado e eu fico com o limite quando h tende a zero de 2ah mais h ao quadrado sobre sobre h. Cortando aqui, eu vou ficar com 2a vezes nada, mais h. O limite, quando eu substituo, o h vai para zero, 2a não está acompanhando mais ninguém, vai ficar só o 2a. Então, o limite no ponto A, a derivada no ponto A da minha função f é 2a. No caso do ponto x, vai ser 2x. Tudo bem? Todo mundo acompanhou até aqui? Alguma dúvida, na verdade? Alguma dúvida? Bom, ok. Então, calma aí. Esse não foi para nenhuma dúvida, né? Foi. Foi. Enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca a dúvida explicitamente.
complicado fazer esse tipo de pergunta. Bom, beleza. Então, a gente viu na aula passada o que acontecia graficamente com aquele limite. A gente viu o que era a reta tangente. A reta tangente era uma reta que tinha como inclinação a derivada da função, e que ela tocava o ponto tocava o gráfico apenas nesse ponto, pelo menos próximo de um certo valor, tocava apenas esse ponto. Então, a gente dizia o seguinte: a reta tangente à função f toma crase. A reta tangente à função f em A é o objeto geométrico limite das retas secantes que passam pelo ponto AF de A. Não se preocupem muito com essa palavra, essa expressão objeto geométrico limite. É apenas que eu tenho várias retas e elas, conforme eu faço o limite de uma função, conforme... Bom, como explicar isso sem falar de limite? Mas eu tenho várias retas que conforme a fórmula dessas retas secantes, que envolvem dois pontos do gráfico. Por exemplo, lembrando, né, o que é uma reta secante? Uma reta secante é a reta que corta a função em dois pontos. Então, digamos aqui e aqui. A reta secante e a função nesses dois pontos é exatamente a reta que passa por esses dois pontos. É essa reta preta aqui. Ok. Bom, no caso, essa reta tem uma fórmula, e essa fórmula depende desse ponto aqui que eu vou chamar de A, e desse ponto aqui que eu vou chamar de X. E conforme o X tende a A, como a gente escreve ali embaixo do limite, né? A gente faz X tendendo a A. Conforme X tende a A, essa reta ela vai variando, se aproximando dessa reta vermelha aqui. E essa reta vermelha, que é o que acontece quando o X tende a A mesmo, é o limite, quando o X tende a A desses objetos geométricos, dessas retas, é a chamada reta tangente. É a reta que, pelo menos para uma vizinhança de A, passa pela função apenas no ponto AF de A. Então, essa reta aqui, essa reta vermelha, é a reta tangente à função. E, bom, ela é a reta que melhor aproxima a função em torno desse ponto. Melhor aproxima a função em torno de A. Então, é quem melhor aproxima o gráfico da função f em torno desse ponto AF de A. Tudo bem? A gente viu isso na aula passada, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem falar agora também, não tem nenhum problema. Bom, então, se ela é objeto limite, a gente também viu que a tangente do ângulo que essa reta vermelha faz com o eixo x é a derivada da função nesse ponto. Então, que ângulo é esse de que estamos falando? Primeiro é o ângulo entre x, então a gente marca aqui o eixo x. Eita, vai ser difícil. Marcamos aqui o eixo x e marcamos o ângulo que faz a reta com o eixo x. Tal como lá, quando a gente estudava seno, cosseno e tangente, o ângulo ali vai ser contado dessa forma, tá? Melhor. Tentar fazer um círculo. Tentar pelo menos umas 2 vezes. Tá, isso é suficiente para mim. Este ângulo aqui, não sei qual é esse ângulo exatamente, digamos, sei lá, 310 graus, coisa assim. Este ângulo aqui, quando eu meço este ângulo entre o eixo x e a reta tangente, ou eu poderia medir também até aqui, tá? Vai dar a mesma tangente. Este ângulo, a tangente deste ângulo θ, é o valor da derivada. Então, digamos que aqui seja o ângulo θ. A tangente de θ é igual à derivada da função f no ponto A. Bom, eu tanto posso considerar só esse ângulo aqui, quanto eu posso considerar essa volta quase toda aqui. Porque a tangente desses dois ângulos é a mesma.
E aí depois vocês podem conferir isso, né? Eu lembro que, bom, a gente via aquela questão da tangente ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante, negativa no segundo e no quarto, e as equivalências, né? As equivalências quando você refletia em torno dos eixos, que variam a mesma magnitude de seno, cosseno e tangente. Bom, então, convencidos disso, imagino. Bom, então a derivada vai ser essa tangente, a tangente desse ângulo, do ângulo que a reta forma com o eixo x. E, bom, então, a partir disso, a gente pode interpretar, olhando para o gráfico de uma função, a gente pode já imaginar qual é a derivada em tal ponto, tal outro ponto. Então, assim, pela inclinação do gráfico de f, já podemos intuir o gráfico da f'. Vamos lá. O valor da derivada neste ponto aqui, derivada da função f. Esse aqui é o gráfico da função f. Está escrito muito pequeno aqui, eu vou... Função f. Não é menos f, é f. Função f. Bom, o valor da derivada neste ponto, a primeira coisa que a gente pode dizer é que é negativo. A gente sabe que quando o ângulo está no segundo ou no quarto quadrante, ou seja, essa reta está diminuindo, decrescendo, a tangente do ângulo é negativa. Então, essa tangente aqui é negativa. Bom, ok. Então, eu posso dizer que f' de 1, nesse caso, aqui é o número 1, tá? Está muito pequeno para ver, provavelmente, mas aqui é o ponto 1, 0. Então, f' de 1 é negativo. Outra coisa que a gente pode dizer, e se eu fosse comparar a derivada deste ponto com a derivada deste ponto? Deste ponto aqui, por exemplo. 1,5. 1,5, na verdade. Bom, a reta tangente, ela é mais assim. Gente, uma reta que está dando quase certo. Meu Deus do céu. Bom, ok. Então, essa reta tangente aqui, ela tem inclinação maior ou menor do que a outra reta tangente? Bom, na verdade, o que eu quero dizer com inclinação maior ou menor? Com inclinação maior ou menor, eu quero dizer a tangente do ângulo dessa reta é maior ou menor? Bom, a gente lembra que a tangente, se a gente for contar apenas o primeiro e o quarto quadrante, a tangente perto de zero, do ângulo perto de zero, é perto de zero. A tangente, conforme se aproxima do ângulo de 90 graus, ela vai para mais infinito. E conforme ela se aproxima pela direita, aqui é pela esquerda, pela direita do ângulo de 270 graus, ela se aproxima de menos infinito. Então ela vai ficando cada vez menor. Então, se o ângulo for mais para cima, aí vai ser maior. Se o ângulo for mais para baixo, se a reta estiver apontando mais para baixo, ela vai ser menor. Acho que é bem claro, né? Outra coisa que acontece é que a função, a derivada, ela fala de como cresce a função, se a função está crescendo ou decrescendo. É só comparar os pontos, né? Se eu pegar dois pontos aqui bem perto deste valor aqui, este ponto é maior do que esse. Passou o tempo e a função decresceu. Se passou o tempo e a função decresceu, então a derivada é negativa. Pelo menos se a gente olhar então isso para pontos muito perto do ponto que a gente está avaliando a derivada, a gente vai poder dizer isso com certeza. Então, a gente pode saber, aqui a derivada é menor do que nesse ponto. Posso escrever, portanto, que a f' de 1,5, pela interpretação do gráfico, não estou provando nada por enquanto, tá? Mas eu poderia dizer que f' de 1,5 é menor do que f' de 1. E, bom, tem algum ponto em que a f' é igual a zero? Que a f' de x é igual a zero? Bom, basta que eu veja algum ponto em que o ângulo é zero. Se o ângulo for zero, a tangente do ângulo é zero. Então eu preciso de uma reta na vertical. Na vertical não, perdão, na horizontal. Então, aqui está na horizontal, esta reta aqui. A reta tangente é este ponto, na verdade.
era horizontal. E... caramba. E... a derivada é igual a zero. Então, pego esse ponto aqui. Digamos que seja o 2,4, que está bem perto aqui. Não estou dizendo, não estou provando nada com esse gráfico, né? Mas a gente pode fazer suposições porque no quadro eu teria desenhado o gráfico, então ficaria preciso nas minhas regras. F' de 2,4 é igual a zero. E, bom, e aqui? Aqui também posso ter uma derivada nula aqui. Provavelmente aqui vai ter um ponto em que a derivada é igual a zero. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Bom, a gente pode até, então... eu falei vejamos em um gráfico para abrir o GeoGebra, mas eu acho que eu vou ganhar um pouco de tempo e a gente vai reaproveitar esse gráfico ainda. E bom, eu posso separar regiões em que a minha função vai ter derivada positiva, negativa ou igual a zero. Eu sei aqui um ponto, tem algum ponto por aqui em que a derivada é igual a zero. Eita. Eu tenho também esse ponto onde a derivada é igual a zero. Aqui a derivada vai ser negativa. Aqui ela vai ser negativa. Então, f' de x. Para esses números aqui, entre 0 e 2, entre menos meio, mais ou menos, menos 0,4 e 2,4. Aqui ela é menor que zero. E aqui, desde menos infinito até um ponto que está aqui, onde eu tenho a derivada zero, ela vai valer, a derivada vai ser positiva. E também aqui, a partir desse ponto onde a derivada é zero para frente, a derivada vai ser positiva. E aqui eu tenho, para esse ponto e este ponto, a f' de x é igual a zero. E olha só que interessante. A minha função ela vem aumentando, vinha crescendo de valor. Chega aqui, ela passa a decrescer de valor. Então ela vinha crescendo e passa a cair. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que é como se a minha função ela estivesse subindo uma montanha, chegasse no topo e passasse a descer a montanha. Eu posso dizer então que isso não é matéria da aula de hoje, mas é já um spoiler, digamos. Eu posso dizer que este ponto aqui é o máximo local. Por quê? Porque ele é o máximo dessa região. É o pico da montanha nessa região. Até chegar nele eu tive só que subir. Depois dele eu tive que descer. Então é um pico local. Posso dizer isso. Mas bom, isso não é foco da matéria de hoje. Mais alguma dúvida nessa parte? Na verdade, eu vou aproveitar agora Vou aproveitar que eu já fiz essa explicação sobre o sinal da derivada a partir do gráfico da função. E eu vou pegar aqui uma função qualquer e vou fazer um gráfico dela e fazer uma outra interpretação aqui, né? Digamos o seguinte, qualquer coisa vocês podem perguntar. Eu estou só montando aqui uma função no GeoGebra para mostrar para vocês. Ok.
Deixa eu mostrar. Professor, o coeficiente angular da reta da derivada tem alguma coisa com o seu valor? Sim, eu comentei na última aula que a reta, no caso a reta da derivada é... Bom, deixa eu voltar aqui para os slides. A reta da derivada, no caso, é a reta tangente, né? E a reta tangente, a gente viu na última aula como é que ela se escrevia. Ela se escrevia como, bom, a reta tangente. Opa! Reta tangente, a função f, ela é y igual a f'. Ela é tangente em relação à função f em algum ponto, né? Que ponto é esse? Digamos que seja no ponto A. No ponto A, no ponto A, f de A. A, f de A. Bom, então a minha função, a minha reta tangente, ela vai poder ser escrita como f' de A vezes x menos A. Eu acho que é mau contato, não sei. Mais f de A. E, bom, quando a gente está olhando para uma função, para uma reta, este coeficiente angular que aparece aqui, que a gente também chamaria de m, por exemplo, ele vai ser sempre a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x. Então também esta tangente aqui é o coeficiente angular. Então tudo se encaixa, né? Tudo bem? Este ângulo θ. Nada. Ok. Bom, vejamos aqui então essa função. O que acontece com a derivada? Já podemos imaginar, né? A derivada dessa função, bom, até este ponto aqui, entre o 0 e o 1, eu não sei que ponto é esse, a derivada é positiva, porque a gente vê que a função vem crescendo, 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 até atingir o máximo aqui. Esse máximo, neste máximo, a função vale, a derivada vale 0. A partir deste ponto até este mínimo aqui, esse fundo, esse vale aqui, a função vai decrescer, então a derivada vai ser negativa. E a partir daqui, a derivada vai ser positiva. Eu poderia imaginar, então, se eu desenhar, fizer um esboço apenas, que a minha derivada vai ter uma trajetória assim. Ela vem positiva até este ponto. Aqui ela está igual a 0. A partir daqui ela é negativa. Mas até aqui ela é negativa e que ela volta a ser 0. E a partir daqui ela cresce. Eu poderia dizer que a derivada ela pode ser assim. Uma coisa assim. A gente sabe, na verdade, derivar essa função? Não, a gente não sabe ainda. Vou falar de como fazer isso ainda hoje. Mas se eu derivar essa função, bom, o que acontece com a parte de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado, de x ao cubo, perdão. A derivada de x ao cubo, essa é outra forma de eu falar, né? Porque eu ainda vou falar de alternativas de notação, mas assim a gente pode escrever a derivada da função f. Se eu coloco assim, eu estou derivando a expressão que está aqui dentro. A gente viu que derivar essa expressão, se a gente coloca lá naquele limite, vou ficar com, bom, limite, quando h tende a 0, de x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. Isso vai dar igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. Perdão, eu tenho que consertar uma coisa aqui que é importante. Aqui tem que ter um limite.
Se a gente estiver fazendo essas contas fora do limite, não vale. Então, aqui é igual a limite quando h tende a zero dessa expressão. Ok. Então, bom, esse x ao cubo corta com esse x ao cubo daqui. Corta este com este. E eu fico com o limite quando h tende a zero. Eu não lembro se eu fiz essa conta, por isso que eu estou fazendo com vocês. Na verdade, eu acho que eu passei ela como exercício para casa. Eu passei exercício para vocês entre as aulas. Bom, aqui vai ficar 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo sobre h. Posso cortar o h. Então, corte. Divido aqui. Aqui. Aqui também perde. Aqui fica expoente 1, aqui fica expoente 2 e eu cortei com h. Isso aqui vai dar igual a o limite, quando h tende a zero, de 3x ao quadrado mais 3x h mais h ao quadrado. E substituindo h igual a zero, agora eu posso substituir, porque isso aqui é um polinômio e o h pertence ao domínio desse polinômio, então a função é contínua no h igual a zero. Eu posso substituir, isso aqui vai dar 3x ao quadrado mais zero. Pronto, 3x ao quadrado. E, bom, sendo assim, a derivada dessa função tem que ser uma parábola, né? Bom, as outras partes, menos 5x ao quadrado mais 4x menos 1. Quando eu derivar, também vai cair o grau. A gente ainda vai ver isso, eu não ensinei para vocês ainda isso. Mas tem aí a dica, parece que vai ser que a derivada, a função derivada vai ser uma parábola, o gráfico dela. Vai ser uma função quadrática. Bom, a se confirmar, vamos então calcular, eu vou apagar isso aqui, esse desenvolvimento, tá? Eu vou apagar, mas a se confirmar, vamos ver como é que é o gráfico da derivada da f de x. Então, f' de x é... Já tenho aqui a expressão, mas, bom, de qualquer forma... puxa vida, eu apaguei a coisa mais importante, que era o esboço que a gente tinha feito, né? O esboço que a gente tinha feito era do quê? Era de que... caramba, eu não consigo. Calma aí, gente. Pronto. O esboço era de que até aqui a derivada era positiva, porque a função vinha crescendo. Bom, aqui a gente já tem um gráfico de verdade, então nem tem mais graça, mas até que ela vem crescendo. E aqui ela era zero de novo, porque atingiu o mínimo. Nesse mínimo ela trocava de sinal. A derivada que era negativa passa a ser positiva, porque a função decrescia passa a crescer. Aqui ela passa a igual a zero. E a partir daqui ela cresce. Na verdade, a gente tem aí o gráfico verdadeiro, que é este. Tá bom? E, bom, tem outras funções que a gente poderia tentar comparar qual é o gráfico da derivada com o gráfico da função e por aí vai. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa parte? Bom, seguindo em frente. Vamos devagar. A gente tem outras notações para a derivada. Outras formas de escrever a derivada da função f em x. Então, a seguir estão elas. Uma das maneiras é... na verdade, aqui fica implícito o x, mas... A primeira maneira que a gente está acostumado é esta aqui. F' de x. Pronto. A segunda maneira é di de x, que ela vem do seguinte, que se eu escrever... Bom, como é que a gente fazia com a velocidade, né? A velocidade média é ds sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. Se em vez de s eu tiver y que é uma função de x, então aqui eu tenho y e y. Lembra, né? O s era um s de t, uma posição com tempo. Aqui eu tenho y como uma y de x. Ou às vezes a gente escolhe outro nome, f de x. E se eu, ao invés de t, tiver
x, eu fico com ΔX. E a gente viu que a velocidade instantânea ela poderia ser vista quando o ΔX vai para zero. Bom, quem é o ΔY mesmo, né? O ΔY é... Aqui ΔX é para zero. O ΔY é o y de um ponto x, mais passado um tempo ΔX, ΔT, poderia ser, menos o ponto original, y de x. E aqui fica o x mais ΔX menos o x. Ou seja, eu fico com apenas o ΔX. Bom, como a derivada... Eu não apaguei e sim cortei, tá, gente? Bom, como a derivada é esse limite, a gente aproxima ΔY sobre ΔX como dy sobre dx. E aqui fica implícito que tem um x aqui, tá? Dependendo da conta que a gente estiver fazendo, é mais conveniente que a gente coloque ou não o y, ou x. A princípio, a gente vai trabalhar só com essa aqui mesmo, tá? Bom, outras coisas que a gente pode escrever. Outras formas é a derivada em x de f de x. Seria uma maneira da gente escrever. Já vimos essa aqui. Derivada em x da f de x. Outra forma é a mesma que a anterior, derivada de f com relação a x em x. E aqui é o operador derivada aplicado em f de x. São diferentes maneiras de escrever e eu apresento principalmente essa e essas duas. A última não tanto. Mas principalmente as 4 primeiras para que vocês, caso se encontrem com uma dessas expressões, vocês sabem do que elas estão falando. Bom, agora a gente tem outra definição. A gente viu na aula passada, não, na aula anterior, a aula passada, a gente viu a definição de continuidade. Quando uma função é contínua? Uma função é contínua quando no limite, então, a função é contínua num ponto, quando o limite dessa função, quando x tende a este ponto, é igual ao valor da função no mesmo ponto. Agora, tem outra caracterização de funções, outra característica que uma função pode ter, que é a diferenciabilidade. Seria derivabilidade, mas, bom, derivabilidade eu acho que é um nome muito feio, não sei nem se essa palavra existe, então a gente chama de diferenciabilidade. Por que diferença? Porque, bom, a gente vê a derivada como uma representação da taxa de variação de uma função. Se a taxa de variação de uma função, então está falando de como ela varia. Se fala de como ela varia, de qual a diferença de valores dela ao longo de diferentes pontos, diferentes x. Ok. Então, o que a gente pode dizer aqui é como se a função tem derivada ou não, né? A definição. Dizemos que uma função é derivável ou diferenciável em A se existe f' de A. Se existia derivada no ponto A, então a função é derivada do ponto A. Faz todo sentido. E a gente diz que f é derivável, sem dar mais nenhum detalhe, se todos os pontos de seu domínio forem pontos em que a função é derivável. Então, se ela é sempre derivável para todo o domínio dela, beleza, então a gente diz, ela é derivável, ela é diferenciável. Bom, nem toda função contínua é diferenciável, derivável em todos os pontos. A gente pode tomar como exemplo a função f de x igual ao módulo de x. O gráfico dela, se a gente lembrar, é o seguinte. Vou pegar esse x. H de x é igual ao módulo de x. Bom, uma função contínua, a gente vê isso pelo gráfico. De que forma, né? A gente poderia desenhar essa função sem tirar o lápis do papel. Claro, isso é uma maneira vulgar, grosseira, da definição da continuidade, mas a gente vê que para todos os pontos, o valor da função, quando x se aproxima do ponto, é exatamente o valor da função no ponto. Inclusive, bom, para x maior do que zero, é o mesmo gráfico que a reta y igual a x. Para x menor que zero, é o mesmo gráfico da reta y igual a menos x. Já para x igual a zero, a gente tem
Bom, o módulo de 0 é 0. Então, a gente tem exatamente o valor da função x em 0. Ela continua sempre. Mas ela não é derivável, como a gente pode ver na explicação aqui dos slides. Se a gente tentar calcular o limite dela, bom, esse limite aqui, ele vai depender se eu estou chegando do lado direito ou do lado esquerdo. Porque para x maior do que 0, a f de x tem comportamento, ela vai ser f de x igual a x, e para x menor do que 0, a f de x vai ser menos x. Então, a gente tem o seguinte, o limite em 0, quero saber a derivada em 0. O limite quando x tende a 0, de 0 mais h menos f de 0 sobre h, vai ser o quê? Bom, limite quando tende a 0 pela direita. Módulo de h menos 0 sobre h. Então, o módulo de h é o próprio h. Eu vou ficar com h sobre h, que é 1. Por outro lado, se a gente olha aqui para o limite quando h tende a 0 pela esquerda, o valor de módulo de h vai ser menos h. Então, vai ser o limite quando h tende a 0 pelo lado esquerdo, menos h. Esse limite aqui existe e é menos 1. Limites laterais diferentes implicam que o limite não existe. Então, este limite aqui, ele não existe quando a é igual a 0. Então, não existe... Ah, perdão, aqui está escrito errado, gente. Aqui, em vez de estar... Não está como deveria. Aqui é f de a. Não, f' de a. Opa. Bom, f' de a. O valor da derivada quando a é igual a 0 não existe. Então, a derivada não existe em 0. Ela é derivável em todos os outros pontos, mas em 0 ela não é. E, bom, o que acontece com o gráfico dela, né? Se a gente olhar para o gráfico e tentar traçar uma reta tangente, o que vamos ter de problema? A reta tangente é uma reta que se aproxima do ponto, toca apenas naquele ponto, a função, e mais nenhuma, e que é o limite das retas secantes, né? Quando os pontos se aproximam, né? Então, poderia pegar essa reta secante e se aproximar dela, isso seria uma candidata à reta tangente. Bom, do lado direito, todas as retas secantes, elas são a mesma, são essa reta inteira aqui. E, bom, o limite pelo direito desse lugar geométrico seria esse. Por outro lado, se eu pego pela esquerda, todas as retas secantes são essas. O limite seria, então, todas essas. Por outro lado, essa aqui é uma reta que aproxima tão bem quanto as outras a função em torno deste ponto. Ela serviria como tangente também. Para nenhuma vizinhança aqui perto do ponto x igual a 0, y igual a 0, eu tenho que a reta secante, essa reta aqui, toca a função em outro ponto. Não, então, essa também seria uma candidata. Todas as aqui seriam as candidatas. É porque, na verdade, nenhuma delas é de verdade a reta tangente nesse ponto. Não existe por quê? Porque a derivada não existe, como a gente viu, aquele limite não existe, que os limites laterais são diferentes. Então, a gente tem... Eita. Pronto. Tento clicar, não vai. Tento clicar, não vai. Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Acho que esse conceito não tem muito mistério. Bom, ok. Tem agora mais um exemplo de pontos em que não há derivada. E aqui nesse slide eu tentei exemplificar todos. Bom, todos que a gente pode esperar, pontos que não há derivada. Claro, pontos em que a função não existe, a derivada não existe. Isso não tem com o que se preocupar, porque na definição da derivada envolve o valor da função no ponto. Se a função não está definida no ponto, então não tem como esse limite ser escrito. Esse não está definido. Além desse caso, a gente tem outros. A gente tem quinas e mudanças repentinas de direção, como é o caso da função módulo de x, que a gente mostrou ali, mas também vou fazer um novo gráfico, a função raiz do módulo de x. Então, se eu pego g de x igual a raiz do módulo de x,
Epa. Essa função ela tem uma quina também no zero. E, bom, nessa quina, em torno dela, não tem nenhuma reta tangente que aproxime. Alguém perguntou uma coisa. Professor, se eu for avaliar um fim de uma função e a parte de cima tende a zero pela direita e a parte de baixo tende a zero pela direita. Pode escrever de novo? Eu acho que você digitou errado alguma coisa, não sei. Mas não entendi a pergunta. Professor, Fala. me ajuda só com um negócio. Que se você pegasse aquela função que você mostrou, o módulo de x, e Esta. você analisasse o limite de x tendendo a 1 no lado direito e no lado esquerdo, seria a Tendendo a mesma zero, coisa. certo? Não, Sim. tendendo a 1, tendendo a 1. Se você fizesse Ah, tendendo a 1. tá. E aí, tipo, seria, pro lado direito você estaria analisando o limite de x tendendo a 1 no lado direito da função x, e do x tendendo a 1 pelo lado esquerdo seria da função menos x, ou não? Não, então, aquela questão, o que é o módulo de x, né? O módulo de x é x se o x for maior do que zero, maior ou igual a zero, e é menos x se o x for menor ou igual a zero. Se a gente voltar nesse desenvolvimento aqui, a gente tem o seguinte, que a módulo de x, cadê? Eu substituo aqui o módulo de h por h, porque eu estou tratando valores de h maiores do que zero. Pela direita, eu tenho aqui a região bem explicitada. Então, aqui h é maior que zero. Não é porque é pela direita ou pela esquerda, mas é porque o ser à direita aqui me diz que h é maior que zero. Isso é consequência disso. E aí, isso aqui é consequência disso. Ok? Então, isso leva a isso, que leva a isso. Nesse caso, nesse limite. Se eu fosse, claro, tratar limite quando h tende a 1 pela direita, de módulo de h, bom, para todos os valores de h à direita do 1, h é maior do que zero. Então, aqui é igual a h. É igual ao limite, mesmo limite que eu trato, de h. E se fosse pela esquerda? Bom, pela esquerda, nem Não todos os seria de valores... h tendendo a 1 pelo lado positivo, que você botou zero. Opa, eu troquei aqui. Esse aqui, foi mal. Ok? E, bom, e se fosse aqui pela esquerda, como é que ficaria? Paga isso aqui, paga isso aqui. Pela esquerda, bom, todos os valores menores do que 1 são positivos? Não, não são. Mas valores suficientemente próximos de 1 são positivos. Então, e eu quero saber da vizinhança do 1, quero saber de quem está perto do 1. Para quem está perto do 1, H é positivo. Porque ser maior do que zero é necessário para estar perto o suficiente. A gente pode querer tão perto quanto a gente queira, inclusive a menos de uma unidade. Então, o H sendo maior do que zero. Por consequência de H estar se aproximando de 1, então H é maior que zero. E aí tem a mesma coisa. Então, o módulo de H é igual a H. Tudo bem? Tirei a dúvida. Não sei se ficou confuso, principalmente nessa parte do esquerdo. Tirei a dúvida? Ainda tem Sabe? dúvida? Valeu. Tá, beleza. Porque eu tava Bom, anotando, foi mal. não, tranquilo, tranquilo. Vou então lá para o quadro de gráficos. Bom, vendo aqui, tem o seguinte. Outro gráfico é uma outra quina, não é uma quina reta da mesma forma, né? Mas é uma quina também, onde, bom, não posso desenhar nenhuma reta tangente aqui, né? Pelo mesmo motivo que no módulo de x. Se a gente então tentar calcular aquele limite, também vai dar um limite que não existe. Por outro motivo, mas vai dar um limite que não existe. Tá bom? Bom, então vamos lá para esta parte. Ok. A gente pode ter pontos de descontinuidade. Então, um exemplo é, eu defino uma função f de x, que é módulo de x sobre x, se o x for diferente de zero, e é zero se x é igual a zero. Como é que é o gráfico dessa função? Primeiro eu esboço aqui, depois a gente vai para o quadro de gráficos.
O gráfico dessa função, ela é, bom, se o x for maior do que zero, então isso aqui é x dividido por x. Então isso aqui é 1. Para x maior do que zero, isso aqui é igual a 1. E se x for menor do que zero, eu já tenho a dúvida. Se x for menor que zero, então aqui vai ser menos x sobre x. Menos x dividido por x dá menos 1. Então aqui à esquerda a função vai dar menos 1. E se o x for igual a zero, eu já defini ali, é igual a zero. Aqui eu tenho então um ponto de continuidade. Tendo um ponto de continuidade, a derivada da função não existe nesse ponto. Agora eu vou tirar uma dúvida. Então toda função modular no ponto onde y dá zero não tem derivada? Onde o que está dentro do módulo da zero não tem derivada, né? Você quer dizer isso aqui? Se eu tiver uma f de x igual a módulo de x menos x0, então sim, não existe derivada em x0. Então não existe f' de x0. Tá? Professor, você pode explicar de novo? Qual parte? Por que não existiria? Eu não entendi, eu me perdi um pouquinho. Mas você se perdeu onde? Pode falar onde? Foi neste slide ou neste slide? Não, nesse aí mesmo, nesse aí mesmo. Calma aí. Tá. Nesse do exemplo? Isso. Tá, ok. Então, não existe aqui porque o que é a derivada da função f em um ponto? A derivada da função f em um ponto é um limite. Mas que limite? É um limite específico. O limite no ponto A é este limite aqui. Limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Para a derivada existir, esse limite tem que existir. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Então, a gente vê agora para a função módulo de x se esse limite existe ou não. Bom, por conta da função módulo de x ser uma função que depende de quem é x, é uma função que a gente poderia reescrever por partes. Deixa eu colocar aqui. Tem alguém com o microfone ligado. Eu achei que fosse a pessoa que estava perguntando, por isso eu nem interferi. Bom, a função módulo de x é uma função por partes. É uma função que ela pode ser escrita assim. X é igual a x se o x é maior do que zero, maior ou igual, tanto faz. E aqui menos x se o x for menor que zero. E a gente sabe também que o limite, quando x tende a A de x, é igual a A. O limite, quando x tende a B de x, é B. Mas a gente não sabe ainda se o limite, quando x tende a módulo de x, é igual a A. Eu não sei. A gente não viu essa propriedade. Quando a gente volta lá na aula de limite, de cálculo de limites a partir das propriedades, essa aqui não é uma propriedade que a gente tinha lá. Então a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa saber se é o caso da função módulo ser igual a x ou ser igual a menos x. Portanto, quando a gente olha para aqui e tenta calcular esse limite, que é a derivada, o que vai acontecer? Eu vou ter que tratar os dois casos. Se o módulo de x é maior do que zero, ou se o módulo de x é igual a x, ou se o módulo de x é igual a menos x. Bom, a gente trata isso nos limites laterais. No limite lateral, quando h, no caso, quando h tende a zero pelo lado direito, o que acontece? Quando h tende a zero pelo lado direito, é o mesmo limite que eu tenho que calcular aqui, né? Então, f' de a, minha candidata. O limite tem que existir, então vou ver se os limites laterais são iguais. No lugar de a, entre zero. Então, f de zero mais h, menos f de zero sobre h. Limite disso quando h tende a zero pelo lado direito. Bom, quem é f de 0 mais h? É f de h. Quem é f de h?
é módulo de H. Então, aqui está, módulo de H. Mesma coisa vale para o zero. Aqui é módulo de zero. Mas módulo de zero é zero. Por isso que eu nem me preocupei com isso, tá? Já passei direto que o módulo de zero é zero. Ok. Como aqui o H está vindo pelo lado direito, então, no gráfico, como é que a gente via isso? A gente via pelo lado direito. Eu tenho aqui um valor A, e eu quero saber o limite pelo lado direito da minha função. Então, eu vejo os valores que se aproximam de A, mas que estão acima de A. Então, vão ser esses valores aqui. O limite vai ser dado por esses valores, que se aproximam aqui. Aqui, certo? Bom, então, para valores de H que se aproximam de zero, pelo lado direito, o H é positivo. O H é maior que zero. Então, o módulo de H é igual a H, como a gente pode ver aqui, porque o H é maior que zero. Então, se a gente volta aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho que esse limite é reescrito como o limite quando H tende a zero pelo lado direito, que agora tanto faz ser pelo lado direito ou não, porque vai ser sempre a mesma coisa, de H sobre H. Isso aqui é, bom, eu posso cortar, isso aqui é limite quando H tende a zero de 1, e 1, limite de 1 é 1. Tudo bem? Então, talvez o que eu tenha pulado um pouco, tenha feito mais rápido, foi essa parte aqui. Que isso aqui é igual ao limite quando H tende a zero, pelo lado direito ou não, que seja, de 1. Mas o 1 nem depende do H ser positivo ou negativo. O limite de 1 é 1, sempre. Aqui acontece o contrário. Bom, eu pego o limite pelo lado esquerdo, eu reescrevo, vai ser a função aplicada em H, então é módulo de H. A função aplicada em zero, então é módulo de zero, que é zero. E aqui, quando o H tende a zero pela esquerda, o H é menor do que zero. Porque é sempre assim, quando eu falo do limite, quando o H tende a pela direita, de f de x, uma outra maneira de eu escrever isso, de f de h, por exemplo, nesse caso, uma outra maneira de escrever isso é o limite quando h tende a com a maior do que zero, aqui é pela direita, com a maior do que zero de f de h. H maior que zero, oh, caramba, falei besteira agora, falei besteira nessa parte aqui, ignorem isso aqui por enquanto. Quando a H é maior do que A, perdão. H é maior do que A. Escrever o limite quando H tende a A pelo lado direito de f de H é a mesma coisa que escrever o limite quando H tende a A considerando apenas os valores de H maiores do que A. Então aqui é considerando apenas os valores de H menor do que zero. Ou seja, a esquerda de zero, menor do que zero. Bom, considerando isso aqui, então o módulo de H vai ser menos H. Menos H dividido por H é menos 1. Limite de menos 1 é menos 1. Tudo bem? Tirei a dúvida agora? Será? Agora eu consegui entender, porque tinha ido um pouco rápido, eu tinha me perdido, mas já entendi. Beleza. Obrigada. Beleza. Nada. Bom, aqui a gente tem o seguinte, tem pontos de descontinuidade. Se eu tenho pontos de descontinuidade, então o limite da derivada também não existe. O limite que é a derivada não existe. Eu vou fazer a parte isso aqui. Só vou pegar algumas coisas. Ok. Vamos ver, para essa função aqui, módulo de x sobre x, se o x for diferente de zero, e zero se o x for igual a zero. Como é que fica aquele limite? Eu quero calcular o limite. Eita. Quando h tende a zero. Claro, tem um ponto de descontinuidade
onde não é diferenciável, só em zero. Então, o que me interessa é zero. Quando h tende a zero, de f de a mais h, no caso é 0 mais h, menos f de 0 sobre h. Desculpa, eu não sei se está atrapalhando, mas tem alguém fazendo trabalho de marcenaria aqui, então, bom, não sei. Espero que não tenha atrapalhado. Bom, isso aqui fica... Quem é f de 0 mais h e quem é f de 0? Bom, a gente tem que olhar para f. A f de x, ela é x... Calma aí. X módulo sobre x, se o x for diferente de 0, e 0 se x é igual a 0. Então aqui fica com o quê? Fica com o limite, quando h tende a 0, de módulo de h sobre h, menos 0. Isso tudo sobre h. Então eu fico aqui com o limite, quando h tende a 0, h sobre h. Aí módulo de h sobre h vai dar quanto? Bom, aqui eu estou considerando pela direita. Vou fazer o limite pela direita e depois vou ver pela esquerda. Então, para esse módulo aqui, isso aqui vai dar h dividido por h, vai dar h sobre h, porque para o h positivo, para o h à direita do zero, o h é positivo. Então, o módulo de h é igual a h. Desculpa se isso ficou confuso. Repetindo passo a passo agora, para não ficar confuso. Bom, o que eu fiz é, se o... Calma aí. Vamos lá. Eu substituí aqui os valores da f pela expressão, o que a expressão me dá. Agora eu sei, eu estou fazendo o limite quando h tende a 0 pela direita. Pela direita. Quando o h tende a 0 pela direita, quem é módulo de h? Bom, quando h tende a 0 pela direita, o h é positivo. Se o h é positivo, então o módulo de h é h. Então eu substituo aqui. h sobre h. Menos 0 sobre h. Esse limite vai dar o quê? Limite quando h tende a 0 pelo lado direito. Bom, h sobre h eu posso cortar. Estou dentro do limite, posso fazer isso. 1 menos 0 é 1. Eu fico com 1 sobre h. Mas isso aqui, ora, isso aqui é mais infinito. Porque h é pela direita, mas mais infinito não tem. Esse limite não existe. Maquita. E, por outro lado, o limite quando h tende a 0 pela esquerda de f de 0 mais h, menos f de 0 sobre h, vai dar menos infinito. Mas isso também é um limite que não existe. É um comportamento, né? Que a gente chama. Não existe derivada infinita. Então, o que vai acontecer é que não tem. Esse ponto ele não vai estar definido uma derivada para esse ponto. E, de fato, se a gente olhar para a função... Deixa eu olhar... Cadê? A minha função... A minha função f vai ser essa aqui, nesse caso. Vai ser 1 se o x for menor do que 0 e menos 1 se o x for menor do que 0. E vai ser 0 se o x for igual a 0. Não é contínuo aqui, não tem derivada aqui. Tá? Só se eu inventasse derivada vertical. Mas isso não existe. Uma reta tangente vertical. Isso não existe. Então, é isso. Tudo bem? Deixa eu voltar para lá. Se algum ponto da função não possuir derivada, a função inteira não vai ter derivada da função? Não, então, ela não tem derivada naquele ponto, mas ela pode ter derivada em outros pontos. Tanto que aqui a definição que a gente usa é de que eu digo que uma função f é derivável em A. Calma aí. Eu digo que a função f
é derivável em A se existe f' de A. Eu digo que a f é derivável no geral, ou derivável, se ela é derivável em todos os seus pontos. Tá? Então, eu posso ainda dizer a derivada nos outros pontos. Aliás, o que eu fiz ali para desenhar mais rápido o gráfico da função que eu dei como exemplo agora, foi o seguinte. Eu peguei, na verdade, a derivada dessa função aqui. Eu escrevi a h' de x. Eu pedi a derivada da função módulo. E vai calhar de ser a mesma coisa. Por quê? Bom, a derivada da função módulo de x para x diferente de zero existe. Por quê? À direita do zero, isso aqui vai ser a derivada da função f de x igual a x. Porque à direita do zero, para x maior do que zero, é a mesma função. F de x igual a x. E a gente já viu que a derivada de x é 1. Já para valores negativos de x, eu já respondo a outra pergunta. Para x menor do que zero, a função módulo de x vai ser a reta menos x, cuja derivada é menos 1. Então aqui, para x menor do que zero, a derivada vai ser 1. E para x menor do que zero, a derivada é menos 1. A derivada da função h, que é a função módulo. No caso, isso aqui bate quase com a minha função x módulo sobre x. A única diferença é que eu defini um ponto aqui, x, onde x igual a zero. Alguém perguntou, qual é a maneira mais fácil de descobrir o ponto onde não existe derivada? Analisando o gráfico? Então, se você tem um gráfico de fato, o mais fácil é você procurar quinas ou os outros casos que a gente tem, quinas, pontos de descontinuidade ou pontos de derivada infinita ou de tangente vertical, que é o próximo que eu vou falar. Sem um gráfico, a gente olha e vê se tem algum ponto em que aquele limite teria algum problema. Para o caso da f de x, o único ponto que parece que poderia dar algum problema aqui é um ponto em que tem uma derivada por zero aqui. Tem uma derivada por zero. E também porque eu tenho uma função definida por partes. Nessa parte aqui é uma coisa, nessa parte aqui é outra coisa. Então eu vejo na fronteira dessas partes. A fronteira dessas partes é o x igual a zero. Entre uma parte e a outra é o x igual a zero. Na verdade, o x igual a zero é a parte inteira e ela faz fronteira com a outra. Então, sem ter o gráfico, eu olho para isso aqui. Eu olho para essa função está definida por partes, eu tenho as fronteiras das partes. Entre a fronteira das partes eu posso ter uma coisa desse tipo, né? Até aqui é uma coisa, aqui é outra. Então, eu posso ter descontinuidade. Eu vejo se tem uma descontinuidade ou não. Ou eu posso ver onde tem uma indeterminação, por exemplo, uma divisão por zero. Nesse caso aqui da f, o jeito mais fácil é provar que o limite, quando x tende a zero, da f de x é diferente da f de x, da f de zero. O jeito mais fácil nesse caso é esse, porque esse é um ponto de descontinuidade. Se a gente fizer esse limite aqui, esse limite não existe, é um limite que os laterais também não coincidem, a gente vai ver que não bate com a função. E se não for contínuo no ponto, então não pode ser derivável no ponto. Tá? Esse é um jeito fácil também da gente descobrir isso. Aqui o que acontece é a mesma coisa. Aqui na mudança repentina de direção é porque os limites laterais não batem, não existem. Não existe o limite, na verdade. E aqui, o que é esse ponto de derivada infinita? Ponto de derivada infinita, eu vou falar ainda da interpretação no gráfico, mas ponto de derivada infinita, se a gente não tiver o gráfico, é o ponto em que aquele limite... Derivada infinita não existe, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas. Aquele limite h tende a zero, de f de h, de x mais h, menos f de h, menos f de x sobre h, se esse limite aqui for mais ou menos infinito, só pode ser um de cada vez, tá? Mas se for mais ou menos infinito, bom, ou se não existir porque as laterais são mais ou menos infinito, então a gente também tem um ponto em que a derivada não existe. E aí eu pego esse exemplo aqui, arctangente de x. Eu ainda não vou provar
hoje por que é assim, por que a arctangente de x tem esse ponto em que seria derivada infinita. Mas, deixa eu ver. Bom, vamos pegar aqui. Se pego L de x igual a arc tangente perdão, gente. A arctangente é perfeitamente tem um ângulo, sim. Desculpa, gente. Eu peguei um exemplo errado, erradíssimo. Esse aqui tem derivada. A gente pode ver aqui derivada igual a 1, porque... Bom, não provei nada. Esquece. Caramba, foi mal, gente. Bom, um caso que eu gosto é SQRT de x. Se o x... Se o x for menor do que zero, vai ser SQRT de x. Então, raiz quadrada. Deixa eu só escrever antes, depois eu explico. X. Eita. Pronto. Não aceitou. Tá, eu vou ter que fazer dois gráficos então, que vão ser os gráficos que vão compor a minha função, tá? Então, SQRT de x e o outro vai ser menos SQRT de menos x. Pronto. Ufa, maravilha. Bom, calma aí. Então, deixa eu escrever qual é a minha função. Minha função aqui é função f de x, que vai valer dois casos. Raiz de x, se x é maior que zero. Maior ou igual a zero. E vai ser menos raiz de menos x, se x for menor ou igual a zero. Ou menor que zero. Menor ou igual a zero eu posso botar aqui também porque não vai dar nenhum problema de definição, já que vai dar igual a zero tanto num caso quanto no outro. Mas não vou botar não. Ok. Então, o que a gente tem aqui para essa função? O que a gente tem para essa função é uma reta vertical, como a reta tangente. Se a gente pegasse aqui as retas secantes e fosse se aproximando, retas secantes, a gente chegaria aqui com uma reta secante vertical. A reta tangente vai ser vertical. Se a reta tangente é vertical, então a derivada não existe. Não existe. Tá? Por que vale isso, a gente ainda vai ver. Tá? Por que esse limite dá... Na verdade, a gente poderia até ver agora. Se eu calculo o limite quando h tende a zero de f... Vou fazer ele pela direita apenas. Vai ser suficiente para a gente provar que não existe o limite. Vai ser o limite de f de h, quando h tende a zero pela direita, de f de h menos f de zero sobre h. Isso dá igual a limite quando h tende a zero pela direita, da raiz de h, porque a gente está tratando o caso que h é maior que zero, h está pela direita, menos raiz de h, a raiz de zero, sobre h. Vou ficar então com o limite, quando h tende a zero pela direita, de raiz de h sobre h. Isso é o limite, quando h tende a zero pela direita, de 1 sobre raiz de h. E, bom, quando o x tende a zero pela direita, a gente viu isso aqui, né? O limite quando o x tende a zero pela direita de 1 sobre x elevado a n, para n um valor inteiro positivo, então isso aqui, na verdade, qualquer valor positivo, a gente vai ter que isso aqui
é igual a mais infinito. Então aqui a gente tem igual a mais infinito. É o que atesta aqui que essa reta tangente seria positiva. Seria mais infinita. Se a gente fizer o limite pela esquerda, vai valer a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado e não vai ser o que a gente queria, porque não vai dar uma derivada positiva, uma derivada existente, tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Então, a gente tem que essa função aqui tem reta tangente vertical e, portanto, ela não pode ter uma derivada no ponto. Foi interpretação gráfica, mas ali eu fiz a conta sem que a gente precisasse do gráfico, tá? Então, só para deixar claro que... Pô, minha voz ficou baixa, agora eu voltei. Calma aí, voltei a falar alto. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a voz vai baixando naturalmente, sei lá. Bom, ok, então... Continuando. A gente pode também definir derivadas de ordem superior. Ou seja, derivada da derivada, derivada da derivada da derivada, e por aí vai. Calma aí, gente. Calma aí. Bom, pronto. A gente pode derivar uma função se esse limite aqui existir. Então, dado uma função f, caso exista o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, a gente define a função, a gente define o valor f' de x, certo? E a gente viu aqui que f' de x, para os pontos em que a derivada existir, f' de x vai ser uma função também. Uma função que leva o ponto x em f' de x, na derivada da função f no ponto x. Então, bom, o que acontece aqui? Isso aqui é uma função f', que leva do domínio da f' no contradomínio da f'. O contradomínio não pode ser o contradomínio da f mesmo. E leva o ponto x no ponto f' de x, que é esse limite. Bom, isso aqui é uma função. Eu posso pegar uma função f qualquer, e derivar, e ver se existe ou não a derivada nos pontos. Eu posso fazer isso com a função f' também. Eu posso tentar derivar a função f'. Então, a gente pode aqui definir a derivada da função f' como a função f de x. É a segunda derivada de f. Puxa vida, esqueci de... eu acho que eu sei por que está oscilando meu volume de voz. Está caindo, escorregando aqui o fone. Calma aí. Deixa eu prender direito. Bom, eu acho que agora vai escorregar menos. Não sei, tomara que sim. Bom, a segunda derivada de f é f de x, é o limite, quando h tende a zero, de f' de x mais h menos f' de x sobre h. Mesma coisa que a derivada da f. Só que agora, em vez de f, eu coloquei a f'. Coloquei a derivada da f. Então, ela é a derivada da derivada. Bom, então, está definido aqui. A segunda derivada de f é a derivada da derivada de f. Eu posso também definir a terceira derivada de f. Então, a f de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero. Isso é em x, tá? Quando h tende a zero, de f de x mais h menos, menos f de x sobre h. E aí, se esse limite existir no ponto x, vai existir f' de x. E aí, por aí a gente vai. F3', F4', no caso, F4, quarta derivada, quinta derivada, ou a enésima derivada. A enésima derivada. A enésima derivada da f, ela é definida como a derivada da n-1ésima derivada da f. Como a gente coloca aqui. F, enésima derivada, é igual ao limite
quando h tende a zero, pegando a derivada anterior, aplicando em x mais h, menos a derivada anterior, aplicando em x sobre h. Apenas isso. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte? Eita. Bom, a segunda derivada, ela tem uma interpretação física tal como a derivada tem. A segunda derivada, ela pode ser interpretada como aceleração se a minha função for a função posição. Bom, vamos pegar então aqui, olhar para os gráficos. Deixa eu apagar algumas funções, que tem função demais aqui. Se a gente lembrar lá da queda livre, a queda livre ela vai ser... Bom, deixa eu pegar, antes eu tenho que definir alguns valores aqui. G igual a 10. V vai ser, sei lá, 2. E S0, então vou chamar de C, igual a 4. Tá. A queda livre, S de T, a gente usava lá a fórmula horária, né? Vai ser a posição inicial, que eu vou chamar de C, mais a velocidade inicial vezes T, menos o valor da derivada, menos porque aqui a aceleração é menos a derivada. Estou jogando para a Terra, né? Então, é menos 10 em metros por segundo. Então, é menos g t ao quadrado sobre 2. Tá? A gente tinha essa trajetória, por exemplo, se eu lançar da altura de 4 metros um objeto com velocidade de 2 metros por segundo para cima, o que vai acontecer ao longo do tempo, ao longo dos segundos, vai ser isso aqui. Depois, pouco depois de 1 segundo, ele vai cair no chão. Claro, a gente tem a resistência do ar, então não é exatamente isso que acontece na vida real. Mas se não houvesse resistência do ar, exatamente isso aqui aconteceria. Bom, então passo aqui, ponto T e tal. A gente viu na aula passada que a interpretação da derivada é a velocidade de um objeto, quando a minha função original é a posição. E aqui a gente tem que a velocidade ela começa positiva, ela começa com 2 metros por segundo para cima, eu vou jogar para cima o objeto, e depois de um tempo, chegar ao topo da trajetória, esse objeto ele passa a cair, então a velocidade passa a ser para baixo, passa a ser negativa. A derivada passa a ser negativa porque ele está caindo, está indo em direção ao solo. E bom, qual é a variação da velocidade? A velocidade de variação da velocidade é a aceleração. Se a gente pegar aqui e se perguntar qual é a segunda derivada da posição, a gente vai obter a aceleração, que é constante igual a menos 10, é constante igual a aceleração da gravidade. Menos 10 é aproximação aqui, mas vai ser constante igual à aceleração da gravidade. Então, a gente tem que, enquanto a posição for a minha função f de x, a função f' de x vai ser a velocidade e a função f2' de x vai ser a aceleração. E aí também tem outras definições, por aí vai, mas que são mais distantes da nossa realidade. Existe que a terceira de derivada seria o solavanco, mas é bom, aí eu acho que já ir muito longe dos exemplos práticos. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte? A gente pode então fazer derivada da derivada. Vamos fazer um exemplo. Se eu pegar... na verdade, eu já calculei lá, mas se eu pegar então f de x igual a x ao quadrado, e eu quiser saber a segunda derivada da f de x, como é que eu calculo? Calma aí, voltei a tentar falar mais rápido, mais alto. Bom, a gente primeiro
calcula f' de x. F' de x, a gente já viu que é 2x, né? Eita. Já vimos isso. Hoje, inclusive, eu lembrei vocês que f' de x é 2x. Bom, e agora se a gente calcular de novo a f2' de x, como eu não fiz essa conta, eu vou fazer aqui. Vai ser o limite, quando h tende a zero, limite, quando h tende a zero, de f, limite quando h tende a zero, de f' de x mais h, menos f' de x sobre h. Continuando aqui embaixo, isso vai dar o quê? O limite quando h tende a zero de, bom, quem é f' de x mais h? F' de x mais h, a gente já calculou aqui, que f' de x é 2x. Então é só substituir x mais h aqui nesse x. Vai ser 2 vezes x mais h. E aqui menos, agora a derivada é em x. Então, 2 vezes x. Ah, aqui não precisa desse linha não, gente. Perdão. Eu tenho um linha aqui que não tem nada a ver. Poxa vida, eu sabia que aconteceu isso. F' de x. Ah, caramba. Pronto. Agora eu falei embaixo de propósito. Estava quase falando comigo. Bom, e aqui eu vou ter sobre h. Então isso aqui vai ficar limite quando h tende a zero de 2x mais 2h menos 2x. 2x corta com 2x, fica 0, mais 2h. Isso aqui vai dar limite, quando h tende a 0, de 2h sobre h, que é o limite, quando h tende a 0, de 2, que é igual a 2. Tudo bem? Deu para acompanhar tudo? Alguém está com dúvida? Pode falar? Como isso ficaria no gráfico? Tá? Então, vamos ver o gráfico da x ao quadrado, e ver o gráfico da f' de x, e ver o gráfico da f2' de x. Vamos lá. Se eu pego f de x, na verdade f de x é igual a x ao quadrado. F' de x vai ser 2x. Tá aqui, apareceu. E f2' de x vai ser 2. Bom, ok. Então, gosto muito das perguntas de vocês. Bom, vamos lá. A f é o gráfico em verde. O gráfico da f está em verde. A derivada começa negativa porque a função está decrescendo e ela depois passa a ser positiva, porque a função começa a crescer. Ok. A função estava caindo e ela passa a subir. Ok. Por outro lado, a segunda derivada, eu ainda não falei disso, mas a segunda derivada ela vai falar da concavidade. Ela vai falar da curvatura do gráfico da função. Não é foco de hoje, tá? Mas os gráficos das funções são linhas que têm curvaturas, né? Não só ela está apontando para cima e apontando para baixo, como ela também pode estar se curvando para um lado, Ou seja, aqui a curva é... Bom, se eu estivesse num carro percorrendo esta pista, eu estaria aqui fazendo uma curva para a direita. E aqui fazendo uma curva para a esquerda. Aqui fazendo uma curva para a direita. Então, eu posso estar com curva para um lado ou para o outro. Certo? Bom, então... aqui eu tenho uma curva para a direita, para a esquerda. Eu tenho uma curvatura para cima, na verdade. A derivada está apontando para baixo, mas ela está apontando cada vez menos para baixo, cada vez mais para cima. A reta tangente, ela começa bem para baixo, mas ela depois passa a se aproximar do zero e crescer de novo. A segunda derivada vai falar disso. Então, a segunda derivada, ela começa... ela vai ser sempre para cima, porque a derivada ela começa para baixo, a derivada começa negativa e ela passa a subir depois. Então vamos lá.
da função para a derivada, o que acontece? Aqui a derivada é sempre negativa. Quando x ao quadrado, então, para x menor que zero, a derivada é 2x. Então, 2 vezes um número negativo vai ser um número negativo. Para, então, x menor que zero, a derivada é sempre negativa. A derivada está aqui, a reta azul. É sempre negativa porque está sempre abaixo do eixo x. Claro, sempre apenas com x menor que zero. Passou do zero, a função passa a subir. Então, a derivada é positiva. Derivada positiva aqui. Ok. Agora, vamos olhar para a função derivada e olhar para a derivada dela. A derivada da função derivada é sempre a mesma, porque a reta tangente é sempre a mesma, que é a reta do gráfico da função derivada. E é sempre igual a um certo valor fixo. No caso é 2. Então está aqui o gráfico da derivada da derivada. O gráfico da derivada é uma função constante. É o gráfico de uma função constante da função constante igual a 2. Tudo bem? Então a segunda derivada constante igual a 2. Nem sempre a segunda derivada é constante, tá? Se eu mudar, por exemplo, pegar a função f de x igual a x ao cubo, mudam os papéis. A função está em verde. Então a função ela começa dado menos infinito, vai para mais infinito. A derivada da função está em azul. E a segunda derivada está em vermelho. Esses gráficos para essas funções, esses monômios, os gráficos em que eu mantenho a proporção do x e do y não são bons, porque elas crescem muito rápido. Então deixa eu aproximar aqui. Aqui dá para a gente ter uma ideia melhor da diferença entre elas. Pronto. E se eu pegasse x à quarta, o que aconteceria? Seria isso. A minha segunda derivada agora é uma parábola. Ela pode mudar também. Derivada é a x ao cubo vezes alguma coisa. E a função é x à quarta. Ok. Então agora sabemos como fazer... alguém falou, por que a derivada está cortando a função em 2 pontos? Isso depende de função para função, tá? A gente não olha para a função... a gente não olha para a função, para o gráfico da função e para o gráfico da função derivada no mesmo gráfico. Na verdade, eu fiz aquilo ali para aproveitar o mesmo ambiente, mas não importa onde ela bate com a outra ou não, tá? Acabei de perceber um problema no que eu fiz, mas é isso. Bom, aí outra pessoa perguntou, sempre cai um grau por derivada? Cenas dos próximos slides. Outra pessoa perguntou, existe um limite de derivadas que uma função pode ter? Gostei da pergunta. Seguinte, digamos que eu esteja falando da função f de x igual a x. Função f de x igual a x. Melhor. Falar da função f de x igual a 1. Função f de x igual a 1 é uma função constante. A derivada de f de x é zero. A gente já viu que a derivada da constante é zero. E a segunda derivada da função f de x é a derivada de uma constante, então é zero. A terceira derivada de uma constante também vai ser zero. E a quarta também, a quinta também, a sexta também. Então, a gente tem aqui o caso em que eu tenho infinitas derivadas. A partir da segunda derivada, da primeira derivada, todas são zero. Então, eu sempre posso ir derivando. Já tem outros casos em que eu não posso fazer isso. Tá? Aí eu teria que montar uma função em que eu não posso fazer isso. Não montei um exemplo antes. Mas, bom, já respondendo a primeira pergunta que fizeram agora existe um limite de derivadas que uma função pode ter? No geral, não. Essa aqui ela tem infinitas derivadas, claro. Essa aqui, ela, a partir de um certo ponto, sempre vale zero. Isso nem sempre acontece. Eu tenho funções que têm infinitas derivadas e nenhuma delas é zero. E outra pessoa Função com perguntou. raiz não é uma, por exemplo? Bom, a raiz, o problema da raiz é que a partir do... Bom, vamos lá. G de x, pegar f de x igual a SQRT de x.
A raiz... Bom, eu não ensinei ainda como é que faz essa conta, né? Mas existe a primeira derivada da raiz de x, que é essa função em azul. Existe a segunda derivada da f de x, que é essa função vermelha de baixo, e a terceira derivada também, e por aí vai, tá? Por aí vai. Eu sei que aqui, no ponto x igual a zero, onde a função existe, a derivada não existe. Mas em todos os outros pontos vale, existe. Então, tem como a derivada não ter como derivar? Sim, eu só não montei um exemplo aqui em que a gente deriva e chega numa função que não tem como derivar. Mas, bom. Deixa eu... eu consigo montar uma função aqui. Só precisaria emendar ela para cá. Bom, vou ver outra pergunta. A segunda derivada, a terceira, seriam as derivadas de ordem superior? Sim. O slide falava disso por isso. O nome do slide é esse. São derivadas de ordem superior a 1. Esse número n aqui, que aparece aqui, é a ordem da derivada. A gente vai fazer mais a derivada primeira ordem e segunda ordem. Não vamos muito além disso. No curso de cálculo 1, ficar fazendo derivadas de ordem n muito grande não dá vantagem nenhuma, tá? Não é vantagem. Mas a gente precisa estar acostumado a saber calcular a primeira e a segunda. A primeira e a segunda, elas só têm uma utilidade muito grande no estudo do cálculo 1. Bom, mas a partir do segundo a gente chama de ordem superior. Um polinômio sobre uma constante seria algo que eu não posso derivar? Sobre uma constante, você diz, por exemplo, calma aí, x ao quadrado sobre 3. Bom, x ao quadrado sobre 3 é 1 sobre 3 vezes x ao quadrado. Então é um polinômio vezes uma constante, na verdade. É a mesma coisa. Dividir por uma constante ou multiplicar por uma constante, vou sempre cair nos mesmos casos, a não ser que a constante seja zero. Tá? Então, a pessoa que perguntou se um polinômio sobre uma constante eu não posso derivar, posso. Dependendo se a constante for diferente de zero, posso. Bom, vamos ver como é que deriva as coisas. No próximo slide a gente vai jogar tudo de uma vez só, porque eu esqueci de fazer nessa aula as pausas, né, para aparecer uma linha de cada vez. Então não se assustem, a gente vai ver cada um dos casos. Bom, regras de derivação. Isso aqui é onde eu estou adiantando a aula que vem, para ver se a gente consegue fazer mais coisa mais rápido para a próxima aula a gente tentar ter a última aula antes da prova como revisão. A gente viu o seguinte. A gente já viu a derivada de constante. As duas primeiras linhas são as linhas que a gente já viu, tá? Então a gente tinha isso aqui. F de x. Se for f de x for uma constante, então a derivada é igual a zero. Pronto. Já vimos isso. Eu tenho esse resultado aqui que eu acho que eu trago agora, mas que eu acho que eu deixei como exercício. Se eu não deixei, eu posso fazer agora. Eu deixei isso aqui como exercício, gente. Posso fazer agora também, sem problemas. Acho que eu vou fazer. A derivada de x elevado a n. Eu vou fazer para o caso em que n é inteiro, positivo, mas também vale para todos os n diferentes de zero. Tá? Mas para n inteiro positivo é mais fácil de provar. Então eu pego... calma aí. Pego f de x é igual a x elevado a n. Bom, então, vou ver o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Deixa eu só pegar aqui as notas para não confundir.
para evitar qualquer surpresa. Ok. Bom, isso aqui substituindo vai ser o limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a n, elevado a n, menos x elevado a n, sobre h. Aí aqui a gente tem uma potência, uma potência de uma soma, né? Potência da soma a gente precisa lembrar lá do triângulo de Pascal, que é aquele triângulo de Pascal. E de que na posição n eu tinha aqui os valores 1, n de combinação de n 1 a 1, combinação de n 2 a 2, assim por diante, até a combinação de n menos 2. E até a combinação de n a n. E a partir desse triângulo de Pascal, a gente dizia que a mais b elevado a n é igual a elevado a n mais nb elevado, calma aí, na elevado a n menos 1. Calma aí, deixa eu não apagar o que eu não posso. Tá, pronto. N vezes a elevado a menos 1 vezes b, mais, e aí, daí, com aqui a combinação de n 2 a 2, n 2 a 2, vezes a elevado a n menos 2, vezes b ao quadrado, mais, e aí eu seguia até chegar a n a elevado a 1, vezes b elevado a n menos 1, mais b elevado a n. Não sei se vocês já tinham visto isso. Vocês não precisam gravar a fórmula. Isso aqui é para o que eu estou usando agora é só para provar mesmo esta derivada, tá? Alguém já teve contato com isso? Só para saber. Ninguém? Ah, alguém já teve. Beleza, ok. Bom, então essa derivada aqui, eu posso, esse limite aqui, eu posso reescrever como o limite quando h tende a zero de x elevado a n mais, e aí a gente tem n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais vários caras até n vezes x elevado a 1 vezes h elevado a n menos 1, mais h elevado a n menos x elevado a n. Deixa eu apagar essa parte aqui. Sobre h. E aí o que vai aparecer? Bom, vai cortar o x elevado a n com o x elevado a n. Então eu fico com o limite, quando h tende a zero, de n x elevado a n menos 1 vezes h, mais um monte de gente que depende de h. Então, n x elevado a h, n menos 1, mais h elevado a n, sobre h. Como todos os termos dessa soma têm um h, já que o único termo dessa potência da soma que não tinha um h era o x elevado a n, que cortou com outro x elevado a n, então todos os termos que sobraram aqui multiplicam alguma potência de h. Sendo assim, eu posso cortar h que está no denominador pelo h que eu coloco em evidência no numerador. Então eu vou ter que isso aqui é igual a limite
quando h tende a 0. Bom, cortando todos os h's, eu fico com n x elevado a n menos 1, mais, e aí por aí vai. Todos os outros caras têm h, tá? Mais n x elevado a h elevado a n menos 2, mais h elevado a n menos 1. Agora, substituindo h nessa forma, botando para dentro do limite, eu tenho que isso aqui é igual a... Bom, h é igual a 0. Então, todos esses caras aqui, eles têm multiplicando o h, então vai dar igual a 0. E eu vou ficar apenas com o limite. Bom, vou ficar apenas com n x elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, a f' de x, agora eu posso escrever que existe, o limite existe, f' de x, quando x é elevado a n, é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ok. Bom, já vimos este. Alguma dúvida, gente, naquele desenvolvimento? Eu posso voltar se precisar, mas acho que não muda. Bom, agora as próximas regras de derivação são as seguintes. F de x, se f de x for uma constante, vezes uma outra função g, que eu saiba derivar, então a derivada da f vai ser igual a essa mesma constante, vezes a derivada da função g. Exemplo. Se a f de x for igual a 4 vezes x ao quadrado, então a f' de x vai ser igual a 4 vezes a derivada de x ao quadrado. Ora, mas a derivada de x ao quadrado a gente já viu que, bom, eu pego o n que está no expoente, eu jogo para frente, vai ficar 2 aqui. Deixa eu pegar o 4 e manter, né? 2 vezes x elevado a quem? Qual é o expoente? 2 menos 1. Então, x elevado a 1. 2x elevado a 1. Ou seja, x. Então, eu fico aqui com 8x. Tudo bem? Eu não vou fazer essa prova, mas vocês conseguem fazer facilmente, só fazendo aquilo, né? O limite quando h tende a 0 de... E aí coloca aqui, g de x mais h vezes o c, menos c vezes g de x. Na verdade, eu vou acabar fazendo agora. Agora eu coloco o c em evidência. O c em evidência ele fica aqui multiplicando essa expressão toda. Eu posso passar uma constante para fora do limite. Passando a constante para fora do limite vai sobrar apenas a derivada do... Enfim, acabei de fazer a prova, apesar de ter falado que nem ia fazer. Ok. Então, a gente pode fazer a derivada de uma função que seja uma constante multiplicada por uma função que a gente já conhece. Outra coisa é, a gente pode fazer a derivada de uma soma de funções. É a soma das derivadas. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, f de x igual a... caramba. X ao quadrado mais x, a f' de x vai ser a derivada de x ao quadrado. Gente, desculpa, calma aí. Pronto. A derivada de x ao quadrado mais a derivada de x. A gente viu que a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de x é 1. Por que a derivada de x é 1? Porque aqui é x elevado a 1. Se eu derivo, eu pego o expoente n igual a 1, eu passo para frente, 1 vezes, e aqui eu fico x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1. Então, isso aqui é 1. Tá? Só lembrando a lógica a partir dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é uma fórmula que vocês vão querer gravar, tá?
para não ter que fazer aquele desenvolvimento todo com o triângulo de Pascal de novo. Então, é utilíssima. E, na verdade, vocês nem vão precisar gravar, sei lá, pendurando na parede do quarto. Na verdade, vocês vão gravar mesmo de tanto fazer conta de derivada. Façam derivadas de polinômios, coisa que seja. E eu recomendo, bom, o professor Rossi já deixou uma lista de exercício, né? Mas eu recomendo também os livros, as questões do Stewart. Eu aprendi foi assim, fazendo muito exercício do Stewart. Então, se vocês tiverem acesso ao livro, aproveitem. Procurar na internet também vai achar. Bom, então a derivada de x é 1. E aqui eu vou ficar com a derivada 2x mais 1. Beleza. Mesmo vale se eu pegar, por exemplo, uma função. Vou dar outro nome, g de x. G de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu fizer a derivada dessa função, a função g de x, isso aqui vai ser a derivada de ax ao quadrado mais a derivada de bx mais a derivada de c. Bom, a derivada de c vai dar zero, a gente já sabe. A derivada de bx vai ser b vezes a derivada de x, a partir dessa fórmula da constante vezes a derivada que a gente viu aqui, né? A mesma coisa acontece aqui. A derivada de a vezes x ao quadrado é a vezes a derivada de x ao quadrado. Então, ok, a gente continua com a vezes a derivada de x ao quadrado mais b vezes a derivada de x mais a derivada de c, que é zero. Ok, então fica aqui com zero. Bom, a derivada de x ao quadrado eu já sei, que é 2x. Então aqui eu vou ficar com 2a vezes x. E aqui eu vou ficar com o quê? Derivada de x é 1, então eu vou ficar com b. 1 vezes b. Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Ok. Então, bom, vamos seguir para a próxima. F de x é uma soma, então a derivada vai ser soma das funções. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que para subtração, tá? Então, a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Show, beleza. Aqui a gente tem o seguinte, se eu estiver falando da função exponencial de x, a derivada da função exponencial de x é a própria função exponencial de x. A derivada é ela mesma. Então, se eu derivar infinitas vezes, eu vou... infinitas não, mas se eu derivar qualquer número que seja, a enésima derivada da exponencial de x é igual à exponencial de x. Pronto. E, bom, isso aqui é uma consequência de uma coisa que é na matéria mais tarde, que, na verdade, nem é da primeira prova, eu acho, que é a derivada de uma função que é uma potência de base qualquer de x, é o logaritmo natural dessa potência, dessa base, vezes a mesma potência, a de x, a elevado a x. Bom, gente, na próxima aula eu vou focar com vocês em exercícios usando essas regras de derivação. Vocês já podem procurar, a gente já chega então até a sessão 3.1 com essa aula. O conteúdo é um conteúdo dado, mas assim, eu vou, claro, fazer bastante exercício na próxima aula. E também pretendo fazer exercícios de limite, porque tem alguns limites que a gente viu as propriedades, mas a gente não viu eles sendo colocados em prática. Por exemplo, limites de infinito, limites no infinito, limites que dão infinito. A gente ainda não viu eles sendo colocados em prática. Então, vou também, com vocês, na segunda-feira, dar uma olhada nisso. E aí, depois, a gente segue com a matéria, que é a sessão 3.2. Se tiver mais alguma coisa para perguntarem da sessão 3.1, vocês podem perguntar. Mas, assim, na sessão 3.1 a gente vê mais essas propriedades mesmo, dessas regras. Segunda-feira não tem aula, verdade, gente. Segunda-feira não, então é quarta-feira. O que eu falei de segunda é quarta, tá? Alguém perguntou se cai L'Hopital na P1. Não cai L'Hopital na P1. Porque
do hospital a gente dá depois do P1. Então é como se vocês não tivessem aprendido. Inclusive, quem nunca viu, não se preocupe com esse nome estranho. Tá, não, então, eu não vou dar aula na segunda-feira. Combinado? E também porque eu vou aproveitar para adiantar outras coisas na segunda-feira. Inclusive coisas do cálculo 1. Eu vou tentar aproveitar esse feriado, inclusive. Não é um feriado que eu não vou trabalhar, é um feriado que eu vou conseguir trabalhar com coisas que estou devendo. Então, espero que o dia renda nesse sentido. O que é um descanso também, porque eu gosto muito de dar aula, mas é um prazo a menos, então posso trabalhar com um pouco mais de folga. Folga, na verdade, não tem, porque tem muita coisa para fazer de qualquer forma. Bom, deixa eu ver. Mais alguma dúvida, gente? Professor, disponibiliza os gabaritos das suas listas no Drive. Tá. Eu disponibilizei a lista do Roussi. Eu não sei se tem gabarito dela, mas eu posso ver se eu ainda tenho. Que, gente, essas listas antigas minhas. Tá, eu acho que eu vou criar então um documento de texto e botar no Drive com o link do meu canal pessoal. O gabarito já tá na minha lista? Ah, não, lista do Roussi, tá, ok. Agora, da minha lista, eu tenho que achar esses gabaritos, porque essas listas elas não são de hoje. Eu vou procurar. Mas qualquer dúvida, vocês também podem recorrer aos monitores, se vocês tiverem dúvida em qualquer questão. Eu acho que é mais rápido do que eu achar essas listas, porque eu vou ter outras coisas para fazer antes, tá? Então não tô prometendo por enquanto, tá bom? O teste será no AVA amanhã, né? Se eu não me engano, sim. Deixa eu só confirmar essa informação. Sim, o teste é amanhã. Teste de preparação para P1. Gostaria muito, então, que vocês aproveitassem logo esse teste. Tá? Vai até terça-feira, claro. Vai ficar disponível, porque a gente está dando uma gordurinha de tempo para vocês, mas para evitar qualquer problema. Bom, se não houver mais nenhuma dúvida, a matéria da P1 é até 3.1, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar essa informação. É porque eu sei que eu vou dar 3.2 antes da prova ainda, por causa do calendário. Mas, se eu não me engano, 3.1 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Ih, me perdi no site, mas, enfim, é 3.1, com certeza. Bom, tudo bem, gente? 8 horas da noite. Vamos, então, descansar um pouco, estudar. Dá para aproveitar também o tempo, se for o caso, cada um avalia. Espero, então, que vocês tenham conseguido absorver tudo bem até agora. Então, um bom fim de semana para todos. Abraço e até quarta-feira. Boa noite. Boa noite, professor.